está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Queridos e amados irmãos, estamos vivendo na igreja, depois de celebrarmos tempo pascal, Pentecostes, cerrando um ciclo, de aproximadamente 50 dias, em que o ressuscitado nos apresentava também, o Espírito Santo que viria. E hoje, logo após Pentecostes, celebramos o domingo desse mistério tão grande, mistério de Deus que se faz presente em três pessoas. Sempre quando nós lembramos do Pai, vem já a ideia do Criador. Aquele que a primeira leitura de hoje vai nos falar que com a sabedoria do alto, que provém do amor de Deus, com essa sabedoria, ele vai realizando toda a construção, toda a história, até chegarmos até os nossos tempos. E São João vai nos dizer: Deus é amor. E ao dizer que Deus é amor, nesse amor se preenche cada momento de toda essa sua caminhada entre nós. Primeira caminhada do seu Filho que nos manda, Jesus, o Redentor, aquele que veio remir a humanidade. E por último, ele mesmo ao se despedir, e hoje esse texto do Evangelho de São João está dentro do contexto da Quinta-feira Santa, que ele vai nos lembrar que o Espírito Santo virá, o Paráclito, o intercessor, o advogado, aquele que vem não só nos lembrar, recordar, mas vem acima de tudo atualizar. Nos tempos, a presença dessa mesma Santíssima Trindade entre nós. Por razões humanas, fica um pouco difícil uma simples interpretação de que venha a ser a Santíssima Trindade. Mas, através do silêncio, muitas vezes, da contemplação, é um caminho, eu diria, um meio de você adentrar nesse mistério. Um Deus que, a princípio, tudo criou. E essa criação foi, nos diz o livro do Gênesis, cada momento da criação, Deus viu que tudo era bom. Ou seja, havia entre o Criador e toda a humanidade, e toda a criatura, dedo da mão de Deus. Ou seja, era o amor maior de um Criador para cada um de nós. E vai no desenrolar da história com que cada um tem a sua missão.
chegou um momento que Deus manda os profetas, manda os patriarcas, para que a humanidade trilhasse o caminho de Deus. Mas um dado momento da história, que para nós está mais perto hoje, há 2000 anos atrás, Deus manda Jesus, seu Filho amado, que na sua missão tantas coisas trouxe para nós. Não só o Evangelho, não só um tempo da graça de Deus, sinais de Deus no Deus conosco, no Emmanuel, no Príncipe da Paz. Depois de toda essa, eu diria, na caminhada da fé, temos o Espírito Santo, Paráclito, intercessor, o advogado, aquele que vem nos ensinar, aquele que vem nos orientar, que vem nos recordar e que vem nos atualizar. O Espírito Santo, com os seus 7 dons, sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e o santo temor de Deus. Essas dimensões de um único Deus é importante a gente nunca esquecer. Deus, na sua Trindade Santa, está entre nós em todo o tempo, não só depois desses 2000 anos, mas Jesus, como na sua missão, vem depois de uns tempos, ou seja, o Verbo vem se encarnar no meio de nós, o Verbo encarnado, para mudar certamente a vida da humanidade, ou seja, dar um tempo novo, o tempo da graça, né? O profeta Isaías anunciava antes, sobre os montes, né? Bem-aventurados sobre os montes, os pés do mensageiro, o próprio Deus presente no meio de nós. Mas toda essa Trindade Santa e Santo Agostinho, nos inícios dos séculos, ele também, no seu coração, se questionava sobre a Trindade Santa. E por sinal é dele uma expressão tão bonita, ele diz: a medida do amor é amar sem medida. Esse amor maior está no coração de Deus, que agiu com sabedoria, eu diria, nos sinais dos tempos. Mas Santo Agostinho, eu diria, esse homem tão estudioso, santo da igreja, na sua inquietude, muitas vezes, de conhecer Deus, talvez pelas filosofias, pelo conhecimento talvez meramente humano, ele vê como que um anjo, uma criança, que vai até até o mar, pega uma conchinha de água e traz sobre um buraco na areia. Vai fazendo isso aí várias vezes. Aí ele pergunta, né, para essa criança, qual a finalidade, como que você vai, o que você está fazendo, né? A criança diz, ou o anjo, né, tem essa expressão para ser uma criança, um anjo, ele diz, estou trazendo o mar até esse, eu diria, esse orifício, né, esse buraquinho na areia. Ele diz, isso aí é impossível. Santo Agostinho diz, isso é impossível. E o anjo diz, assim também é você explicar o mistério da Santíssima Trindade. Deus, na sua infinita bondade, no tempo de Deus, vai se manifestando. E quando a igreja, no ciclo, né, litúrgico, religioso, quando é um momento que se fala mais da criação, no início dos tempos, há um momento em que a presença de Jesus se faz necessário, porque é o momento do Filho de Deus ser encarnado e vir ao mundo. Mas também vivemos o momento do Espírito Santo. O Espírito Santo que transforma nossas vidas. O Espírito Santo que podemos resumir simplesmente como uma comunhão maior de um amor sem medida entre o Pai e o Filho, gera o Espírito Santo, mas que está desde sempre, por todo sempre, na história da criação, na história da humanidade e, por que não dizer, na história da Santíssima Trindade. Queridos e amados irmãos aqui presentes,
ao vivermos esse tempo da igreja, as leituras hoje vai numa beleza, numa linha tão bela. A primeira leitura diz que o Senhor possuiu como primícia seus caminhos antes de suas obras mais antigas. Portanto, Deus é o mesmo, como Jesus, né? Como São Paulo fala em Efésios, em Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e por todo sempre. Para dizer que Deus vai agindo na nossa história, na nossa humanidade. O salmo tão belo cantado diz: Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Já a segunda leitura, vamos dizer que fomos justificados pela fé. Aí entra um pouquinho, eu diria, aquele espinha dorsal, né? As virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Aquilo que nos ajuda a vivermos essa presença de Deus em nosso tempo. E o Evangelho de hoje vem recordar: tenho muitas coisas para dizer, Jesus nos diz. Mas ele vai lembrar que, de fato, o Espírito Santo vem ser aquele consolador. Aquele que vai nos mostrar o Espírito da verdade, de um novo tempo, onde nós o invocamos todo dia, a presença do Espírito Santo, quando fazemos o sinal da cruz. Invocamos eu diria, a oração trinitária, um Pai, um Filho e um Espírito Santo, para dizer que nunca nós estamos sós. E eu diria que como caminhada cristã católica, nós também temos a presença de Nossa Senhora, dos anjos e santos, que sempre está na nossa companhia. E ele vai lembrar, na segunda leitura, Romanos, que mesmo nos momentos das turbulências, todos nós passamos por dificuldades. Mesmo no momento da tribulação, nós temos essa presença, a chamada virtude provada, que é a esperança no encontro com Deus. Sempre, eu diria, a gente jamais pode se perder, né? E cada dia, cada vez mais, invocar essa oração tão importante, esse momento que nós fazemos em nós, invocando a Trindade Santa, um Deus que nos ama e que quer sempre estar com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.